Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Eu sou aqui do Telesatiro Advocacia. Uma advocacia que mistura direito, cultura e política. Então, boas doses aí de arte, de política, porque a gente precisa tomar partido, sim. E a gente precisa de arte para viver. E, inclusive, contemplar a nossa cultura brasileira. E se tem uma coisa que me incomoda muito é não ter palavra. Sou uma pessoa de palavras. E quando eu não consigo cumprir, é por algo realmente muito importante, às vezes por algum motivo de doença ou alguma outra questão que infelizmente faça com que eu não possa vir a cumprir aquilo que eu havia dito. E uma das coisas que eu disse com relação ao mês de maio é que eu estaria explicando por que eu não fiquei com a deusa Têmis, a deusa da justiça, utilizada aí como logomarca, logotipo de muitas advocacias, mas sim com a mãe pátria, a pátria mãe, que vem lá da União Soviética, que vem lá da Rússia, que vem lá da cidade de Stalingrado, né? Hoje Volgogrado. Então, quando a advocacia Telesatiro ela foi idealizada por mim em 2017, ela foi muito bem pensada e com toda uma personalidade por detrás, com toda uma questão política por detrás, né? E não simplesmente, mais uma vez, uma deusa Têmis, uma deusa ali com uma venda para que a justiça seja imparcial, quando infelizmente a gente sabe que ela não é, principalmente se tratando de uma justiça burguesa. Eu gostaria de fazer um vídeo de 1 hora, pelo menos, falando um pouco aí da Segunda Guerra Mundial. Eu não sou nenhuma historiadora, eu não sou alguém que tenha realmente propriedades para poder falar com muito afinco sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Stalingrado, sobre a invasão, né, nazista em vários territórios, mas eu sou alguém, uma amante, uma amadora da história e que está sempre aí buscando mais conhecimento e tentando juntar tudo isso com direito e, no caso, explicando por que eu não estou fazendo, por que eu não fiz uso da deusa Têmis, mas sim da Mãe Pátria. Então, para começar, essa estátua que tem quase 100 metros, ela está localizada na cidade de Volgogrado, lá na Rússia, Volgogrado, por conta do rio Volgo, tá? E antes o nome era Stalingrado, por causa de Stalin. Mas o que vocês sabem sobre Stalin? Geralmente as pessoas o trazem como uma pessoa, como alguém, uma figura monstruosa, um ditador, alguém que matou milhões, entre outras coisas a mais, mas não sabe da real história por detrás. Então, por isso que é muito importante a gente estudar para evitar falar certos tipos de asneiras, né? E falando aí da Mãe Pátria, falando aí da Segunda Guerra Mundial, na verdade, quem pôs fim na Segunda Guerra Mundial e quem salvou o mundo foi a União Soviética. E tem uma cidade muito importante, as outras também, mas principalmente essa que é Stalingrado, a qual o nosso maior poeta brasileiro, considerado com certeza o maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, muito falou na sua obra A Rosa do Povo, e que escreveu cartas a Stalin, e que escreveu também sobre Stalingrado, falando aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, primeira coisa, não vamos confundir, né, o fascismo e o nazismo com Stalin, né, e com a União Soviética. Não vamos confundir também fascismo e comunismo sendo a mesma coisa, e ditadura militar e ditadura do proletariado sendo a mesma coisa, porque não são. De qualquer forma, o meu objetivo nesse vídeo não é de falar aí dessas diferenças, mas eu sugiro que a internet está aí à nossa disposição e a gente pode utilizar ela de forma muito benéfica, pesquisar, estudar de verdade e entender qual que é a diferença de cada um. Mas a cidade de Stalingrado é por
causa de Stalin. E as forças aí, né, o exército alemão, na verdade nazista, né, procurando invadir a Rússia através de 3 cidades. E quais eram essas 3 cidades definidas aí por Hitler, né? Stalingrado, Leningrado, Lenin, tá? Outro aí que vocês podem estudar, e Moscou. Stalingrado é uma cidade muito próxima do Cáucaso. Então, também, quando a gente fala em Cáucaso, nós falamos em abundância de petróleo. E o Hitler queria tomar conta do petróleo. Aliás, queria tomar conta de tudo, né? E de uma forma monstruosa. Se existe alguém aqui que realmente foi um verdadeiro monstro, foi Hitler, né? E Stalin aí teve que adotar muitas posturas, infelizmente, muitas assim até frias e severas demais, mas necessárias para salvar o mundo. Não foi para salvar a Rússia, não, né? E quando nós falamos aí de Stalingrado, e as tropas, né, nazistas tentando aí invadir, eles destruíram a cidade. Logo de início, que era uma cidade muito industrializada. Mas tem uma coisa muito importante e que inclusive falta a nós brasileiros, a nós advogados, né, para que a gente consiga aí mudar o nosso cenário, que é diferente desse patriotismo aí que a gente vê, infelizmente, na figura do nosso presidente, que, com todo respeito, não tem nada de patriota, porque patriota mesmo é aquele que defende com unhas e dentes o seu país, a sua bandeira. Então, a União Soviética, o povo de Stalingrado, os cidadãos que ali habitavam, né, eram acima de tudo patriotas e deram as suas vidas para conseguir derrotar o exército, para conseguir frear o exército nazista, né? E esse exército, ele que iniciou, né, a invasão em 1942, na verdade ele foi se cansando, porque Hitler foi mandando tropas, né, operações para lá. Então vai a primeira tropa, vai a segunda, vai a terceira, vai a... se não me engano foi até a 6ª tropa. E eles vão se cansando, eles vão se esgotando. E quanto mais as tropas, né, o exército se esgota, o exército vermelho, que é o contrário, que é o de Stalin, né, o de Stalingrado, vai o quê? Se fortalecendo e derrotando, né, as tropas nazistas. Então, foi a maior batalha sangrenta que nós temos da história, porque lamentavelmente muitos morreram, mas muitos morreram para que muitos hoje estivessem vivos, ou para que pudessem ali viver por um bom tempo, para que toda a atrocidade que Hitler almejava e toda aquela ideia totalmente absurda dele não pudesse vingar. E quem pôs fim a isso foi a União Soviética. Stalingrado foi crucial, ali foi onde aconteceu a maior batalha sangrenta que nós temos aí na história. E as medidas utilizadas por Hitler, por Stalin, inclusive, não deixando, né, inicialmente e até depois que os cidadãos ali saíssem, né, da Rússia, se deslocassem para outras cidades, mas que defendessem a sua pátria, né? Justamente por quê? Porque precisava-se montar ali o Exército Vermelho num caso de tornar esse exército mais forte. Então os homens, eles eram sim convocados, de qualquer forma, obrigados a defenderem a sua pátria.
e muitos perderam a sua vida. Mas muitos perderam a sua vida em prol de que outras vidas, inclusive não na Rússia, mas no mundo, continuassem vivas. E, consequentemente, por nós falarmos de uma guerra mundial, é claro que os fatos eles se espalhavam, apesar de nós não termos toda essa tecnologia de hoje em dia, os fatos se espalhavam através de jornais em todos, ou em grande parte dos países, inclusive aqui no Brasil, né? E não é à toa que o Carlos Drummond de Andrade, com toda a sua maestria, escrevia ali as suas poesias para Stalin e para Stalingrado. Então, o exército, né, de Hitler, a operação dele, felizmente fracassou. Ele acabou ficando obcecado por essa cidade, Stalingrado, justamente porque ele não conseguia acabar com ela. Na verdade, ele não conseguiu acabar com a Rússia. E cada vez mais que ele tentava ali com Stalingrado, por mais que a cidade tenha vindo a ruínas, tenha acabado com a parte industrial, depois ela conseguiu se levantar muito rapidamente. E é um povo de força, um povo de resiliência, é um povo que luta pela sua bandeira, que luta pela sua pátria. Então, a mãe pátria, que era o que eu queria falar, porque o mês de maio é o mês das mães, a gente tem uma mãe, uma estátua, que tem um grande símbolo, que nos convida a defender a nossa pátria. E o Telesatiro Advocacia é uma advocacia que, acima de tudo, tem aí, é claro que advogados, não seriam engenheiros, que defendem a sua pátria com unhas e dentes, que defendem a sua bandeira, que defendem o seu Brasil, porque o Brasil é nosso, não é de nenhum estrangeiro, não, tá? E que, por conta disso, mescla aí no direito, cultura, política, arte, essa questão da história. Já estamos com quase 13 minutos de vídeo e infelizmente eu vou ter que terminar o vídeo dentro de alguns minutos, porque eu tô com muitas pendências aí para resolver, com muita coisa para fazer, e eu não vou conseguir tirar esse tempo de 1 hora, no mínimo era o que eu queria fazer para poder falar melhor de toda essa história, né? Porque embora a Segunda Guerra Mundial ela tenha findado aí em 1945 e Hitler, né, as tropas, elas realmente saem ali de Stalingrado e de outros territórios ali da Rússia, a qual eles estavam tentando invadir em 1943, é fato que o exército de Hitler, as tropas ali nazistas, elas perderam muita força. Então, em termos políticos e em termos de exército, Hitler estava acabado. E quem acabou com ele foi a União Soviética. E Stalingrado teve uma grande participação nisso, né? E também palco de muito sangue. E essa estátua, ela foi feita, ela foi construída, né, em cima de uma... Eu não sei se o termo certo agora seria... A palavra certa seria montanha, mas morro, enfim. Onde ocorreu, né, essa guerra. É claro que ocorreu ali em várias partes do território, mas principalmente ali, né, onde morreram muitos seres humanos. E nessa estátua, na parte ali de baixo, é como se fosse um museu, então as pessoas podem visitar, né? Tem também, assim, fotos de toda a guerra, tem toda uma questão histórica ali, um museu enorme, e também tem ali o cemitério e tudo mais, com todas as honrarias, com todas as homenagens. Então, embora eu não conheça pessoalmente, espero um dia conhecer, é muito bonito de se ver. E é uma história que eu recomendo muito que vocês busquem estudar a Segunda Guerra Mundial, principalmente a grande batalha aí, né? Entenderem aí, conhecerem um pouco mais de Stalingrado, como que o Exército Vermelho
ele atuou, como que ele cresceu com o poderio dele e como ele foi importante para pôr fim, para pôr a cabo as forças nazistas, porque senão, o que seria do mundo hoje? Eu não sei. Não sei nem se eu estaria aqui para contar, porque eu não sei nem se os meus antepassados estariam vivos. Se eles não estivessem, com certeza eu também não estaria aqui e nem vocês. Não é verdade? Então, eu vou ler uma parte da poesia do nosso querido, amado, idolatrado Carlos Drummond de Andrade, falando de Stalingrado. Carta a Stalin. Vamos lá. Stalingrado. Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. Vamos fazer uma observação, né? Porque a gente fala Madrid e Londres, mas peraí. Stalingrado, que não era uma cidade conhecida, que não era nenhuma Madrid e nenhuma Londres, mas era uma grande cidade e, na verdade, em termos políticos e com relação à Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a maior das cidades. Madrid e Londres nem se compara a Stalingrado. Então vamos de novo. Stalingrado. Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. O telegrama de Moscou repetem Homero. Mas Homero é velho. Os telegramas cantam um novo mundo que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas. No teu arquejo da vida mais forte que o estouro das bombas. Na tua fria vontade de resistir. É uma poesia até para chorar, porque é muito forte. E muito bonita ao mesmo tempo. Aqui Carlos Drummond de Andrade falando da Segunda Guerra Mundial, falando do patriotismo do povo da União Soviética, dos russos, de Stalingrado, de como a cidade ficou destruída, mas ao mesmo tempo da forma como ela conseguiu se reerguer e como ela foi a principal cidade aí, embora não conhecida como Moscou, como Paris, como Londres, mas a principal cidade em que ocorreu a batalha mais sangrenta da história e que pôs fim na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, que só terminou em 45, mas em 43 o exército nazista, as tropas nazistas estavam praticamente derrotadas, e foi por causa de quem? Da União Soviética. Então, antes da gente falar, da gente tecer muitas vezes comentários ou pensamentos ignorantes, digamos assim, ignorantes por falta de conhecimento, vamos estudar quem foi Stalin, vamos estudar a cidade de Stalingrado, vamos estudar a Segunda Guerra Mundial e vamos parar de falar tanta besteira. Porque se não fosse Stalin e se não fosse a Stalingrado, essa cidade, né? É claro que também outras cidades ali da Rússia, mas Stalingrado principalmente. Hoje, muitos de nós não estaríamos aqui. Talvez o mundo fosse muito pior. Se vocês já acham que ele é terrível, então fosse muito pior do que já é. E graças à União Soviética, ao Exército Vermelho e à Mãe Pátria, que nos convida
a lutar com unhas e dentes pela nossa bandeira, né? A Mãe Pátria, na verdade, ela convidou Stalingrado a lutar não só, né? É um patriotismo, mas ao mesmo tempo é algo universal. Porque não foi só uma luta pelo próprio povo e pela própria terra e pelo próprio país. Foi uma luta para a sobrevivência do ser humano. E que acarretou aí benefícios ao mundo inteiro. Então não foi só para a cidade de Stalingrado, não foi só para as outras cidades ao redor, não foi só para a Rússia, não foi só para a União Soviética, foi para todos. Foi um ato de solidariedade acima de tudo, foi um ato de irmandade, foi um ato de fraternidade de verdade, sabe? Foi um ato de amor de verdade com relação ao outro ser humano. Porque foi lutar pela própria pátria, mas lutar também pela pátria dos outros irmãos. Então isso é muito bonito. E é em cima dessa história triste, porque muitos morreram, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque graças a ela nós estamos aqui e o mundo não foi destruído, que nós escolhemos, que eu escolhi como fundadora do Telesatira Advocacia, a Mãe Pátria, que me convidou a defender a minha pátria e que convida você a defender a sua pátria também. Então fica aí, direito, cultura e política. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até mais.